Pois é, tô aqui mais uma vez para falar de Erling Haaland, simplesmente porque não é uma opção. É uma convocação, já que o convocado Haaland não para de fazer gol, bicho. É impressionante e é assombroso. Eu já utilizei quase todos os adjetivos possíveis para essa caracterização e para essa rotulação do Haaland. E ele segue se fazendo pauta por aqui, né? No último relato, que se não me engano foi depois do empate entre Mônaco e Manchester City, eu foquei muito nas sensações de ver o Haaland jogar em loco nessas 3 temporadas e um começo de 4ª temporada com a camisa do Manchester City. Agora eu volto ao caráter padrão da cobertura desse monstrengo, que é uma cobertura estatística, portanto, vamos aos números. Você deve ter visto, deve ter sido impactado que contra Israel, Haaland marcou um hat-trick, ainda que perdendo um pênalti 2 vezes, né? Ele perdeu a cobrança, voltou e perdeu de novo, mas ainda assim ele marcou um hat-trick e chegou com a camisa da seleção da Noruega a 51 gols em 46 partidas. Parece impressionante por si só, mas como quase tudo no planeta, a gente precisa colocar numa escala para entender a ordem de grandeza. Portanto, para chegar aos 50 gols com a seleção, o Haaland chegou em 46 jogos, o Neymar demorou 79 partidas, o Lewandowski 87, o Messi 114 e o Cristiano 141. Nem todos são centroavantes, aliás, só o Lewandowski. O Cristiano ainda não era centroavante, ou pelo menos tinha virado recentemente quando marcou o 50º gol com a seleção de Portugal, mas são comparações com nomes muito grandes e que, no caso do Haaland, é quem defende a pior seleção entre todas essas, né? Pode ter um debate com a Polônia do Lewandowski, que eu não tenho problema em colocar o Lewandowski tendo que carregar de maneira com mais peso nas costas uma seleção do que o Haaland, ainda que o Lewandowski tenha sido bem acompanhado em vários momentos na seleção polonesa, como o Haaland é muito bem acompanhado nesse momento por alguns nomes. Tem o Nusa do Leipzig, o Ødegaard está machucado, mas quase sempre está lá, além de outros jogadores como Damsgaard, enfim. O Norgard e outros jogadores que são muito interessantes dessa seleção. O Oscar Bob, companheiro dele do Manchester City, enfim. Eu também entendo o argumento de quem talvez alegue que seja mais difícil fazer muitos gols nas eliminatórias sul-americanas do que nas eliminatórias europeias pelo nível de enfrentamento. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o nível de enfrentamento na América do Sul ele é mais equilibrado do que na Europa, até por ter um quórum maior no futebol europeu. Porém, eu ainda acho que é mais fácil ser o Neymar no Brasil ou o Messi na Argentina do que o Haaland na Noruega. A Noruega ela não convivia com goleadas dessa estatura. Eu fui pesquisar e fui ver antes do Haaland começar a jogar, e essa geração, a Noruega era muito mais vítima das goleadas do que algoz. E então é errado pensar que a Noruega tem sido assim normalmente, independentemente do Haaland. Não é o caso. Aliás, a Noruega vive um pico histórico nesse século, né? Está muito próxima de confirmar uma vaga para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, 2 anos antes do Haaland nascer. A última grande competição disputada pela Noruega foi no ano de nascimento do Haaland, foi na Euro de 2000. Portanto, é um pico, um Olimpo histórico, nesse recorte bastante significativo, com uma amostra igualmente significativa. Pois bem, voltemos aos 51 gols em 46 jogos. Eu já coloco na capa o Cristiano Ronaldo porque é uma projeção possível. Não é provável, mas é uma projeção possível. O Cristiano ele detém o recorde internacional de agora, depois dos 2 gols contra a Hungria. 143 gols pela seleção de Portugal, fora o que vem por aí, sabe-se lá quanto mais tempo. Ele falou recentemente que se imagina jogando mais de 2 anos, não sei se pela seleção, mas enfim, não vai parar certamente nos 143 gols. E aí a pergunta é, será essa marca alcançável para Haaland? Tudo projeção, né, gente? É uma brincadeira aqui com uma projeção de algo que não é normal, né? O que o Haaland está fazendo até aqui, ninguém fez, em termos de gols por jogo. Então, nada mais justo do que a gente brincar com esses números. Eu não estou projetando esses números para, sei lá, o Chris Wood do Nottingham Forest, ou para o Igor Jesus, ou para centroavantes de números normais, ainda que de muito destaque. Eu estou projetando para essa besta
para esse monstrengo que é o Haaland e projetando a besta enjaulada Cristiano Ronaldo como o norte principal, né? O Cristiano chegou ao gol 50 com 29 anos, o Haaland chegou ao gol 50 com 25. Então, é claro que é alcançável, parece que é, mas não é bem assim. Porque o Cristiano, o que ele fez depois dos 50 jogos, depois dos 29 anos, é algo muito, muito difícil de ser alcançado. A longevidade técnica e física do Cristiano é um negócio extraordinário, é quase sobre-humano. E o Haaland, ele já é um cara que, com 25 anos, se lesiona com mais frequência do que o Cristiano com 40. Então é muito difícil a gente imaginar que o Haaland chegue a uma idade próxima do Cristiano com o mesmo ritmo. Não é impossível, o Haaland tem se machucado menos no retrospecto recente, os jogadores têm jogado mais jogos do que na época que o Cristiano tinha a idade do Haaland, o que pode ser bom por um lado, porque são mais oportunidades de marcar, mas pode ser ruim por outro, porque são mais oportunidades de você se machucar. Pois bem, nos últimos 5 anos, o Haaland jogou uma média de 9 partidas por ano com a Noruega, tá? A média geral é de 1,1 gol por jogo, portanto, eu vou arredondar aqui para 10 gols por ano do Haaland com a seleção norueguesa. Então ele tem 51, faltam 92 para os 143 gols do Cristiano. Ele precisaria manter essa média de 10 gols por ano por 9 ou 10 anos, tá? Para chegar à marca atual do Cristiano. Então ele chegaria com 35 anos de idade, 5 anos antes do que o próprio Cristiano. Porém, considerando algo que não é dado, a gente pode projetar gols e jogos do Haaland, mas a gente não consegue projetar muita longevidade física porque não dá para saber se ele vai conseguir melhorar a estabilidade, diminuir o número de lesões, ou se com o passar do tempo isso vai piorar. Não dá para cravar nenhum lado nem o outro porque no retrospecto recente, como eu disse, o Haaland tem conseguido consertar um pouquinho o equilíbrio de jogos e de impacto e está conseguindo jogar mais constantemente. Tudo isso deixa a marca ainda mais improvável e quase impossível, ainda mais improvável, ainda mais próximo da impossibilidade, que é a marca de 1000 gols. Né? O Cristiano está com quase 950, se eu não estou enganado, 948, e a marca de 1000 gols está próxima, é questão de quando e não se, né? Para o Cristiano Ronaldo e para o Haaland. A gente pode brincar aqui com as projeções mais uma vez, com base no que a gente viu até aqui, principalmente com base no que a gente viu com a camisa do Manchester City, já que o contrato do Haaland com o City vai até 2034 pelo menos. A média das 3 temporadas completas que a gente tem do Haaland, do City, é de 49 jogos por temporada, só no clube, e uma média de 0,9 gol por jogo, quase 1, né? Quase 1, mas não é 1, então multiplicando aqui dá 44 gols por temporada. 44 pelo City, com aqueles 10 por ano com a Noruega. Então eu vou colocar aqui 54 gols por temporada, ok? Acho que dá para entender com alguma facilidade aqui. O Haaland tem 342 gols na carreira, então faltam 658. Dividindo uma coisa pela outra, dá 12 temporadas. Marcando 54 gols a cada santo ciclo. É um negócio absolutamente improvável, e se ele conseguir essa improbabilidade, quase impossibilidade, ele chega nos 1000 gols com 37 anos de idade. Não sei se você duvida, mas eu duvido, porque eu acho muito difícil que o Haaland consiga essa saúde física. Não é uma questão de facilidade para marcar gols ou perda de técnica, até porque as valências que o Haaland tem, elas são geralmente o que jogadores que não são centroavantes na maior saúde física da carreira terminam sendo, né? O Romário era um cara de velocidade, virou um cara de pequena área. O próprio Cristiano, ele foi virando cada vez mais um cara de dentro da área, e o Haaland já é isso. Então ele tem a vantagem de largar na frente com esse talento, e esse talento ser algo mais menos dependente do tempo e da potência física de arrancada, né? Não é de jogo de corpo, etc.
Só que ele precisa jogar mais. Ele precisa melhorar o número de jogos dele e ele precisa se machucar menos do que ele se machucava até o Borussia Dortmund. Repito, o City parece estar consertando isso. Vamos esperar um pouco mais de tempo para saber se essa é uma tendência. Mas o fato é que o Haaland ele está melhorando, o que é normal para um jogador tão jovem. A gente está em outubro e o Haaland tem 20 gols e 3 assistências em 11 jogos oficiais. 8 gols e 2 assistências em 2 jogos pela seleção, o que inflam os números, mas a gente já viu aqui que não era sempre assim com a Noruega, então tem um mérito muito grande do Haaland. E são 12 gols e 1 assistência em 9 jogos pelo Manchester City. 9 gols em 7 rodadas na Premier League. A terceira melhor marca histórica da era Premier League nas 7 primeiras rodadas, ao lado de Wayne Rooney pelo Manchester United e de Diego Costa pelo Chelsea, atrás apenas de 2 marcas do próprio Haaland. Ele marcou 10 nas primeiras 7 rodadas na temporada passada e 11 na primeira temporada dele com a camisa do Manchester City. Daqui a 15 anos, bicho, daqui a 10, 15, 20 anos, alguém vai olhar para esse momento que a gente está vivendo com um saudosismo muito grande. Porque vai lembrar não só do Haaland, mas do Harry Kane e do Mbappé, essa temporada em que os 3 principais centroavantes e atacantes, fazedores de gols do futebol europeu, estão começando de uma maneira mercurial. Concomitantemente, né? Isso está acontecendo ao mesmo tempo, em 3 ligas diferentes. Assim, é muito divertido o que a gente está vendo. E por que eu aponto para essa projeção de alguém olhar com saudosismo? Porque alguém vai olhar para isso aqui, para esses números, para esses vídeos, para esses gols, e vai reclamar do futebol de então, com saudade disso que a gente está vivendo. Enquanto a gente talvez não esteja curtindo tanto isso, porque já está com saudade de algo que já nos deixou, como Ronaldo, Romário, ou o que está nos deixando, como Cristiano e Messi. Enquanto acho que dá para você administrar tudo isso sem... não é uma equiparação, tá? Não é que a gente está vivendo uma era tão grande ou atacantes tão grandiosos como esses do passado ou que estão passando. Mas a gente está vivendo algo muito, muito especial. E não se esqueça, tem uma molecada que não viveu isso, nem Messi e Cristiano no auge, e está começando a curtir futebol nisso aqui. E para eles, o Haaland, o Mbappé e o Kane, eles vão ser aquela fantasia que a gente tem quando está crescendo, dos super-heróis, que vão ficar na memória. Eu acho muito ruim quando a gente fica dando pancada na cabeça do futebol atual, ou do futebol lá para frente, sem perder o senso crítico, mas eu acho que o senso crítico exagerado vira cinismo, e o cinismo muitas vezes é míope porque quer reclamar por reclamar, porque não consegue apreciar o que a gente está vendo. Então o Haaland, ele é protagonista disso aí que a gente está vendo. Ele tem 20 gols em outubro, o Kane tem 21, o Mbappé tem 17. Quantos atacantes você não conhece já assinariam essa marca de gols ao fim da temporada? E a gente está com esses 3 aí ao redor de 20 em outubro. Então, aproveitemos, portanto.